a gente mencionou a DPF 635. Isso é só um dado, tá? Um dado entre os vários dados que provam que a DPF 635 só atrasou o Rio de Janeiro, tá? Primeiro, 60% do número de operações foram reduzidas. Ou seja, no universo, 60% foi reduzido. Então você presume. Então vai diminuir também os ataques às forças policiais. E aí não. Aí aumenta. O que aconteceu? Primeiro... Que loucura, né? Quem provocou isso usou uma grande jogada de malandragem, né? Seu Molon, sem grande força no parlamento, ele falou, bom, pelo parlamento eu não vou conseguir, como é que eu vou fazer isso? Ele e o seu partido foram lá e tá aqui, a DPF 635 inteligência. Malandragem, somada à inteligência, vou aqui pleitear no Supremo Tribunal Federal. Então, a partir daí, o plenário já era para tê-lo como pessoa não grata, porque ele burlou o sistema. Ele sendo político, sendo deputado, ele tinha a casa dele para pleitear isso aí, não, ele decidiu pular a própria casa. Ele desrespeita a casa e vai direto à Suprema Corte, né? E ali conseguiu, encontrou um ministro que nunca morou no Rio de Janeiro. Ou seja, ele não conhece a nossa realidade. Que o nosso ministro é até paranaense. Ó. Ele não conhece a nossa realidade sequer como morador. E é provocado, e ele lê um relatório de alguém que é do Rio. Pô, esse cara deve estar falando a verdade. Eu até creio no bom... Eu não acho que ele estava com má vontade, não. Eu creio no bom senso do Fachin. Não acho não. Se é alguém do Rio de Janeiro que está escrevendo isso, é alguém do Rio de Janeiro. Quem que assina isso junto com ele? Várias ONGs que estão dentro da favela, ele parte do pressuposto que isso tudo é honesto, que isso tudo é sincero. E aqui estão os números, tá? Os dados. Aumento da violência contra a polícia entre 2019 e 2023. Primeiro, a polícia parou para entender o que era a DPF 635. Peraí, ninguém é maluco aqui. O nosso secretário não quer ser punido e não quer punir os seus policiais, tanto da PM quanto da Polícia Civil. Vamos parar, vamos recalcular nossa rota. Aí pararam um tempo de operações. Muito embora pedir caráter de excepcionalidade no Rio de Janeiro, chega a ser ridículo. É ridículo. Porque se o morador, quando chega ao seu bairro, tem que tirar uma geladeira dali, e quando ele tira a geladeira, ele tem que colocar ela de volta, e aí quando ele vai no percurso para sua casa, ele passa por homens armados com fuzis, se isso não é excepcionalidade, bom, se na tua rua tu vê isso e você não acha que é excepcionalidade, tá tranquilo. Se isso não é excepcionalidade, beleza, então nós não vivemos na excepcionalidade. Mas beleza, já é ridículo só por aí. Mas aí quando você olha por o número da violência contra policiais, se diminuiu 60% do número de operações e houve um interstício ali em que a polícia parou para recalcular como ia agir a partir da DPF 635, e quando a polícia volta, os ataques aumentam, mas aumentam muito. Por exemplo, 267% de aumento nos ataques a aeronaves, que já atuavam sobre muita restrição, porque as aeronaves durante determinado tempo foram, inclusive injustamente, proibidas nas operações. 765% nos danos a aeronaves, ou seja, ataque claramente terrorista. Os caras tentavam derrubar as aeronaves. E para você que é mais atento, tá ligado na imprensa, tá ligado nas mídias sociais, vocês sabem que um helicóptero da iniciativa privada, um helicóptero que não tem nada a ver com a segurança pública, sobrevoou o Complexo do Alemão e o vagabundo atirando e falando vai morrer, derrubou a aeronave. Por um milagre, não foi abatido. Mas contra as aeronaves oficiais das forças de segurança, 765% foi o aumento. Agora, os ataques contra blindados, os caveirões, né, como nós conhecemos, que também, durante algum tempo, foram vistos como um monstro, porque eles protegem policial. Tudo que protege policial pelas ONGs e por determinado partido político são os monstros. 1.745% foi o aumento. Absurdo, né? Absurdo. E isso são apenas alguns dos dados que demonstram que a DPF 635 atrasou a sociedade carioca e fluminense, atrasou a segurança pública e atrasou quem quer viver na moral, quem quer viver de bem, na paz. Quem não gosta de polícia, irmão, é vagabundo. É vagabundo. E o resto é narrativa. Igual a gente falou aqui no início, o resto é narrativa. Uma coisa assim você
você falou, né, cara? Às vezes a gente abre muito mundo a parte técnica, né, cara, para defender ideologias. Eu acho que cada um tem sua ideologia e tá tudo certo. É a maneira de você construir teu pensamento, a maneira que você acredita. Você acredita que é certo, que você acredita que é errado, que você acredita que dá certo, que você acredita que dá errado, e você defender aquilo, pô, legal. Mas existem questões técnicas que vão além muitas vezes do nosso conhecimento. Então, nessa votação da DPF, teve um fato que me chamou muita atenção. Um dos ministros, né, que estava lá, o Flávio Dino, que ideologicamente a gente sabe com que é alinhado, tal, não sei o quê, e está fazendo o julgamento, e de repente ele, para defender, eu não sei realmente no voto dele se ele defendeu sim ou não, eu não sei. Eu sei que só essa frase me incomodou demais, porque ele fez um discurso com uma carga ideológica muito forte, e foi aplaudido, ovacionado com esse discurso. Ele virou e falou assim, porque o crime organizado não está nas favelas, está nos... Como é que é? O crime organizado está no asfalto e não nas favelas. E a galera... Eu falei, porra, meu irmão, porra, tudo bem, ele tem razão, o crime organizado está no asfalto. Sim, está no asfalto, não tenho dúvida que esteja no asfalto. Mas tu dizer que o crime organizado não está na favela, porra, meu irmão, pelo amor de Deus, isso assim... Você sabe que está na favela. Então, isso chega a ser desonesto intelectualmente. A partir do momento que você tem toda uma estrutura criminosa dentro da favela, uma estrutura hierárquica, com contabilidade, com gerente, com vapor, indolação, o cara que faz a cobrança, o soldado, os postos de venda. A importação, irmão. A importação, exportação, o matuto que faz... Caralho, você tem toda uma organização ali dentro. Você falar... Lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Então você falar que o crime organizado está no asfalto e não nas favelas. Um discurso ideológico, politiqueiro. Talvez ele deu um revival daquela fase de político. Então, assim, é um discurso politiqueiro, desonesto intelectualmente, com falta de conhecimento. Porra... Eu nem digo falta de conhecimento, acho que é mais assim, ideológico, entendeu? Que é agradar um grupo ideológico. Eu acho que é o desafio ali, ideologia, não... Que eu acho que não é nem para, né, é mais um comentário teu, mas nem merecia talvez um comentário meu, mas só ponderando assim, o ministro Flávio Dino, ele tem uma característica para mim muito curiosa assim. Ele foi governador, portanto ele teve no executivo, né, sob o ponto de vista do governo, né? É um cara do PSB, PCdoB, alguma coisa assim, PCdoB, com certeza. E teve no governo do Maranhão ali durante muito tempo, não sei o que. Governador 2 vezes, eu acho. Foi. Depois ele vai para o executivo, mas como ministro, né? Quer dizer, ele sai da liderança, né, sob o ponto de vista do Estado, né, do Maranhão, e vai para ser ministro da Justiça. Depois ele vai para um outro poder que já teve no poder legislativo também e tal, e agora está no poder executivo. Sabe o que eu acho que é o desafio? É identitário, assim. Quando você se torna um ministro do Supremo Tribunal Federal, eu já acho que as indicações já deveriam ter sido questionadas há muito tempo, né? Como você indica um ministro do Supremo Tribunal Federal? Acho que poderia ser diferente, assim e tal, mas não quero nem entrar nesse mérito. Ele precisa se revestir de uma tecnicidade, porque um juiz depende da sua imparcialidade. E quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, de repente num voto, né, numa relatoria ou num voto, ele escorrega numa ideologia, você percebe claramente, aí a partir disso o teu incômodo, ele tem um lado. É isso que incomoda. O magistrado, seja ele qual for, numa sociedade, né, minimamente aceitável, ele pode, dentro dele, ter as suas próprias convicções, mas ele não pode externalizar isso sob o ponto de vista daquele voto, inclusive, ser questionado. Mas a gente percebe que, de vez em quando, tanto para um lado quanto para o outro, depende do momento político, né? Porque em algum momento a Suprema Corte ela tem mais indicações para um lado, porque um presidente é mais para um lado, e em algum momento um presidente tem mais a possibilidade, por conta da aposentadoria, de indicar outro, então ela tem ali um balanço político também. Mas, por outro lado, tem uma loucura, Rafa. Essa corte tem se provado há muitos anos política. E a gente, demais, entendeu? E a gente não pode entender uma Suprema Corte que seja política, pô. Você não pode... Participando assim, da política, esse é o problema. Ou fazendo o papel do Poder Legislativo, porque aí nas omissões ou quaisquer desculpas que você tem, entendeu? Então esse é um desafio. E aí se você for perguntar, eu não sei se o Rômulo é capaz nas pesquisas dele de perguntar se já houve pesquisa a respeito do que se pensa do nosso Supremo Tribunal Federal. É ruim para o país, para uma sociedade, quando você não confia
na tua Suprema Corte, pô, que é a instância maior do Poder Judiciário, cara. É uma das piores tristezas que a gente tem numa sociedade, é você não confiar na justiça, por exemplo. E a Suprema Corte, em algum momento desse da nossa história mais recente, aliás, eu acho que até agora ela vem sendo questionada há muito tempo, do seu rigor, da sua eficácia, né, dos seus benefícios. Né? Há muitos benefícios, vez ou outra a gente ouve falar de quanto custa o nosso judiciário, em detrimento de quanto o salário mínimo, quanto custa o nosso poder legislativo. Então, assim, quando você olha todo esse universo, você fala assim, eu confio nas instituições. É terrível quando a gente não confia no parlamento, é terrível quando a gente não confia no Supremo Tribunal Federal ou na justiça como um todo, é terrível quando a gente não confia sequer naquela pessoa que a gente votou, irmão. Olha só a que ponto baixo a gente foi capaz de chegar, meu irmão. E o reflexo está aí. Roberto, segundo a sua solicitação e segundo a CNN Brasil, pesquisa futura, 52,6% veem o STF como ruim, 26,8% como bom. Futura Inteligência ouviu 1.000 pessoas por entrevista telefônica entre os dias 19 e 22 de março deste ano. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos. 52 considerando... A gente fez pesquisa do Papo, Rafa, não sei se você fez isso. A avaliação do Papo é assim, muito bom, indiferente, ruim ou muito ruim. E a gente passou a pesquisa nos anos de 2020, 2023 e passa agora porque a pesquisa é de 2 anos, bianual. Na nossa pesquisa, a gente faz a pesquisa antes e depois. Então, antes do Papo chegar, do Papo de Responsa estar nas escolas, por exemplo, e depois do Papo de Responsa ter passado, né? E a gente tem, mais ou menos, antes do Papo passar, a pergunta que a gente faz é o que você acha da polícia, né? Você confia na polícia? Tem uma pergunta do que você acha da polícia e tal, se é boa, ruim e tal. E aí, quase 50% das pessoas considera a pessoa ou boa ou muito boa. Sendo muito boa 17% mais ou menos e boa 40%. Desse público nosso, professores, pais de alunos e alunos. Antes da gente chegar a mais ou menos 50%, 57%, 55%. Depois da gente chegar, esse número vai para quase 90%. Depois que o Papo de Responsa passa nessas escolas. E aí, o que era muito bom de 17% passa para 40%. Nas duas pesquisas isso deu. Uma com diferença de 3 anos para a outra. O que era muito bom se manteve em 40%, e o que era indiferente diminui para caramba. O que era ruim, muito ruim, fica em 1 ponto alguma coisa. Isso chegava a quase 11% mais ou menos. Você vê como a gente está presente numa narrativa que seja bastante imparcial, inclusive, porque a gente não tem dogma, não tem posição. Quando a gente fala dos mais diversos assuntos, como é que muda a imagem? Por isso o tamanho da responsabilidade que a gente tem quando mete a boca aqui, pô. É uma responsabilidade gigantesca. Quando você tem um microfone na mão, você é um artista, um ator, irmão. É responsabilidade com o sentimento das pessoas, com a vida das pessoas. Por isso eu digo assim, eu fui muito contundente, né, quando eu falei das decisões, né, do Poder Judiciário, mas muita gente tem sangue na mão, cara. Sim. Jornalistas têm sangue na mão. Sabe? Promotores têm sangue na mão. Nós temos sangue na mão como policiais. A sociedade, nas suas omissões, tem sangue na mão, cara. E a gente não discute o sangue na mão que uma boa parte da nossa sociedade tem, em especial em relação às nossas omissões. Porque eu não me assusto com o latido dos cachorros, irmão. A gente está acostumado com o latido dos cachorros, com a violência dos narcoterroristas. Essa parada não assusta a gente, irmão. O que me assusta, e aí Martin Luther King falava sobre isso há muito tempo, é o silêncio dos bons, irmão.